vão vocês também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros trabalhadores que também estavam desocupados e trabalhar na minha vinha, e eles foram. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Porém, inicie o pagamento pelos últimos que chegaram, para só depois pagar os primeiros. Aproximando-se então os trabalhadores que chegaram à vinha apenas na 11ª hora e receberam uma moeda cada um. Ao chegarem os primeiros trabalhadores que foram contratados, não queriam ganhar mais, porque eles trabalharam, porque eles também receberam. Porém, eles também receberam uma moeda cada um. Ao recebê-la, queixaram-se do pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas 1 hora e receberam tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E o Senhor respondeu a um deles: meu amigo, não cometi nenhuma injustiça com você. Não combinamos que eu iria pagar uma moeda por sua jornada de trabalho? Pegue o que lhe pertence e vá. Quanto a mim, quero dar a esse último tanto quanto dei a você. Será que não me é permitido fazer o que quero com meu dinheiro? E o seu olho é mau só porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola da última hora, ela é muito próxima, né? Ela fala muito próximo do nosso trabalho como espíritas, né? Nós, os espíritas, somos praticamente os últimos que começamos esse trabalho da evangelização, né? da pregação do evangelho aqui pela Terra, porque muitas outras religiões já começaram há muito mais tempo, né? A religião católica foi criada lá no ano 350 depois de Cristo, né? Por aquele arranjo lá do Império Romano. Isso vocês conhecem a história, né? Depois, mais tarde, acho que na Idade Média, não sei quando é que foi que aconteceu, não lembro agora, não tenho lembrança da data, aconteceu aquela separação da igreja, criaram os evangélicos, né? Os protestantes, e foram mudando. A par disso, em outros lugares do planeta, outras religiões também já existiam há muito tempo. Mas o espiritismo é bem mais recente e acho que deve ser esses trabalhadores da última hora de que Jesus está falando. Então, por que essa história de pagar uma moeda para cada um? Diante de Deus, nós somos todos iguais. Não existe diferença nenhuma. Portanto, aquilo que vai acontecer quando nós mudarmos de plano é igual para todo mundo. Não existe um cara que ganhou um salto quântico aí na sua evolução só porque trabalhou um tempo dentro das linhas do Evangelho. Não tem isso. O crescimento, a nossa evolução após essa jornada aqui, ela é um processo natural. A gente vai subir um degrau. Não vamos subir uma escadaria inteira, porque isso é um processo que raramente alguém consegue fazer, né? Dar um salto quântico assim na sua evolução e disparar, sair daqui e sair batendo asa pelo universo. Não, nós vamos só dar uma melhorada e voltaremos numa próxima encarnação parecido com o que somos agora, mas com já alguns conhecimentos já mais fixados na nossa ideia, né? Então a gente já volta aprendendo algumas coisas que nós aprendemos aqui nessa jornada, às vezes na marra, né? Por que na marra? Sim, porque às vezes a gente aprende, de tanto apanhar, a gente aprende, certo? Nós não somos, nós aqui na Terra, nessa escola da Terra, nós não somos como uma criança na escola que escuta a lição. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ele sabe por que a vida que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Assim, fácil. Escutou e ele ficou sabendo. Conosco não é bem assim, porque a gente escuta, mas até incorporar aquele conhecimento em nós, precisa trabalhar um bocado. É preciso a gente vivenciar aquela história. Muitas vezes
Às vezes não é só numa vivência que a gente faz e que aí entende que aquilo ali é o que é certo, o que é errado. Às vezes a gente erra e não percebe que está errando. Às vezes a gente insiste num comportamento achando que aquilo é normal, que aquilo é bom, que aquilo atende os seus desejos, os seus anseios, as suas necessidades, e às vezes não. Às vezes você está trabalhando contra si mesmo, apenas para satisfazer desejos, paixões, que não tem às vezes nada a ver com o crescimento espiritual, certo? Isso acontece com todo mundo, né? Não é uma coisa que acontece, ninguém vai se sentir menos nada do que os outros, porque cai nesse mesmo erro de achar que algumas coisas podem lhe dar prazer momentâneo, material, mas que isso não conduz a nenhum caminho, não lhe faz uma pessoa melhor. Não lhe faz uma pessoa melhor. Entendeu? A diferença entre nós termos prazer naquilo que nós fazemos e aquilo que nós fazemos nos tornar uma pessoa melhor, existe uma diferença nisso, né? Às vezes o que a gente faz não dá esse prazer material todo que a gente poderia sonhar, mas é algo que nos agrega conhecimento, nos agrega sabedoria, e isso é tudo que a gente veio fazer aqui nesse planeta. Olha que a gente malha, né? Que a gente apanha, que a gente passa dias e mais dias, às vezes, com certo sofrimento na mente ou no coração, e não entende por que apanha tanto, e aí reclama, xinga, né? Pede para Deus ajuda, mas nem sabe o que está pedindo. É preciso ter uma certa consciência do que a gente, quando pede, que a gente saiba exatamente o que a gente está querendo, né? Não adianta, ajuda, senhor. Ajudar em quê, querido? Não é? Ele vai dizer, ajuda mesmo em quê, meu bem? Você não disse o que era, qual é o seu problema, que você está pedindo ajuda, mas não disse para quê? Para que eu quero ajuda? Para que eu quero ajuda? Ah, para me sentir melhor, mais confortável? Ah, para eu tirar esse peso da minha consciência? Para eu tirar essa dor do meu peito? Para eu tirar essa dor do meu tornozelo? Eu não sei o que você está pedindo, né? Mas, de qualquer jeito, se você tem uma dor no peito, se você tem uma dor no tornozelo, se você tem alguma coisa aí dentro de você, foi uma experiência que você buscou com seus próprios pés, né? Que você foi atrás e agora precisa entender por que está doendo. Mas eu não queria que fosse... Mano, ninguém queria que fosse para doer, né? Mas, às vezes, precisa doer para a gente parar, sossegar e entender o que está acontecendo. Está acontecendo comigo? Por que eu tenho essa situação? Por que está acontecendo comigo? Né? E aí a gente precisa rememorar as nossas atitudes. Se a gente conseguisse rememorar ao ponto de saber por que nós viemos aqui na Terra e por que nós planejamos essas coisas, seria maravilhoso, que a gente conseguiria entender mais rápido. Mas não está escrito em nenhum lugar e não tem ninguém para dizer. Então, só tem uma maneira de a gente saber, né? Já falei muito isso aqui, eu vou voltar a falar isso aqui sempre. Sossega, acalma, silencia e pergunta para ti mesmo. Porque somos nós, aqui dentro, o espírito que está aqui encarnado, que sabe das coisas e que conhece a razão pela qual veio. Afinal, foi ele que veio. Não foi essa minha consciência física que está aqui. Quem veio para cá foi esse tal espírito que comanda esse processo aqui, né? Então, essa viagem é dele. Eu sou só o automóvel, o carro, o ônibus, o caminhão que carrega esse passageiro, né? Agora, se ele não conduz bem esse trem aqui, esse carro pelas estradas, ele pode furar pneu, arrebentar a lataria, fazer essa coisa toda, e quem sofre é o carro, né? O cara que comanda pode não sair machucado, mas o veículo fica, às vezes, todo amassado, todo arranhado, né? Nós, né? O veículo aqui amassado, arranhado, e o cara que o motorista que guia isso aqui, às vezes, não está nem aí. E disse uma vez o meu mestre, né? Não é o espírito que comanda o processo aqui. Ele disse isso para mim e eu achei muito estranho. Ele assim, é a sua consciência. Assim como assim?
É você que comanda o seu espírito para fazer aquilo que ele tem que fazer, pela razão pela qual ele criou essa vida aqui, né? Se você deixar por conta dele, pode ser um espírito que reencarna por várias razões e não está nem preocupado muito com o que se passa com o corpo físico. Então, o corpo físico tem que chamar o espírito a atenção e dizer: ô meu, tu proporcionasse eu existir aqui como ser consciente, então, por favor, comparece, esteja presente, né? E me ajuda a conduzir essa vida para um processo melhor, para que possamos fazer juntos esse tal crescimento que tu precisas fazer. Eu não posso fazer tudo por ti sozinho, porque a minha vida aqui é limitada, a minha consciência é limitada, eu não tenho percepção visual, mental, de audição, de tudo que acontece no universo. Você tem essa percepção melhor do que a minha. Então, por favor, me ajuda e me orienta para me seguir o caminho certo, entendeu? Essa chamada que a gente precisa fazer nesse ser que está aqui dentro, isso segundo meu mestre me ensinou, é preciso chamar esse cara aqui, ó. Chega aqui, é essa vida aqui. Não pode o cara vir para cá, encarnar e, em desdobramento, ficar trabalhando em outras coisas fora e larga o indivíduo, o corpo aqui, entregue a sua própria sorte. Né? Porque vocês sabem que nós podemos nos desdobrar, nós podemos estar em qualquer lugar, nós podemos estar consciente quando pensamos, né, em algum lugar, quando desejamos estar em algum lugar, quando queremos fazer algum trabalho à distância, como fazer uma oração por uma pessoa, quando testamos o pensamento em alguém, nós nos desdobramos e vamos até essa pessoa em espírito. Chegamos lá perto, por isso que às vezes a gente sente o que a pessoa pode estar passando. A gente sente, às vezes, algumas coisas do que está acontecendo lá com essa pessoa. Né? Mas isso é quando nós aqui queremos fazer. Acontece que o espírito ele pode fazer isso sem que nós queiramos fazer. Ele se desdobra e sai para ir aonde quiser. Eu seria a que outros espíritos ele está atrelado, a que outras ideias ele pode ter inventado durante o tempo que está com esse corpo aqui. Eu não sei. O motorista, ele pode ser um motorista legal, comandando o carro consciente, mas pode ser um motorista desavisado, né? Daquele tipo que tomou umas cachaça e, e dirige mal o carro. E dirige mal o carro. Então, nós podemos dizer assim, ó cidadão, compareça e fique aqui comigo e me conduz pelo caminho que eu preciso fazer para fazer o trabalho para o qual nós fizemos para cá para a Terra. Né? Então, vamos junto, não me larga, porque senão a coisa não vai dar certo para o meu lado, nem para o teu, porque vai acabar tendo que voltar para a Terra, numa outra oportunidade, e sei lá em que situação, e com que corpo, e em que lugar, né? Que às vezes acaba vindo para cá num corpo com deficiência, né? E acaba vindo numa situação bem mais complicada. Então aproveita que eu estou inteirinho aqui, né? Ainda, já bem desgastado, mas inteiro ainda, e vamos fazer esse trabalho até o fim, para termos uma boa resposta no final, para termos uma boa resolução no final dessa história aqui. Então, juntos, tá? Sim, sim. O carro, o veículo aqui tem que estar bem para ele poder fazer um processo, né? Porque se ele fica só com doença, com isso, com aquilo, e se ele não tem essa consciência de que aquela doença é uma situação que ele precisa sossegar, para pensar, para rememorar, para sentir e poder avançar, né? Vai ser só um sofrimento. Vai ser só um sofrimento. É um sofrimento que não resultou em nada. Então você às vezes vem para uma vida, sofre, e esse sofrimento não traz resultado, porque não há uma interação, né, entre aquilo que você está passando pelaquilo que precisa ter consciência. Eu estou aqui parado numa cama de hospital. Por quê? Né? O cara aqui precisa estar aqui junto comigo para me trazer isso à lembrança e me dizer, olha, nós estamos aqui parados nesse sofrimento aqui, porque temos que repensar algumas coisas, né? Juntos, né? Juntos, eu e o espírito juntos, para a gente fazer um processo legal. Então isso é trabalhar. Tá? Então nós estamos falando aqui de trabalhadores da última hora, tá bom?
Nós estamos aqui num processo que todo mundo sabe que estamos na transição planetária, estamos aqui já nessa passagem para um mundo melhor, e muita gente veio trabalhando durante toda essa temporada aí da era de peixes, né? Veio todo trabalhando nessa era de peixes, e veio trabalhando em função de fazer esse crescimento de que aquele cara que apareceu lá no começo da era de peixes veio trazer para o planeta, o tal do Jesus de Nazaré, né? Ele veio para, nesse período da era de peixes, a gente fazer esse trabalho todo de aprendizado, juntos, corpo e espírito, para a gente dar esse salto para essa nova era de aquário, que já começou, a era de aquário já começou, nós estamos nessa engrenagem, começando isso aí, estamos fazendo essa transição do peixe para o aquário, e a gente precisa entrar naquela história do aquário, né? Sabe aquelas músicas lá dos anos 70? Pessoal da era de aquários, né? Só love, só love? Pois é. Você lembra disso? Não esqueci, não. Então, a gente precisa entrar efetivamente nessa história do só amor, entendeu? E a gente precisa fazer esse trabalho, nós que estamos aqui remando, né? Nós precisamos fazer esse trabalho com uma certa urgência. Urgência. Então o caminho não tem outro, né? É só love, só love. É só amor mesmo, né? Só o amor pode fazer essa mudança em nós, né? O exercício do amor no cotidiano. O exercício do amor do cotidiano é que pode realmente fazer a mudança toda que nós precisamos. Mas como tá difícil, né, cara? Eu confesso a vocês que eu acho difícil. Eu acho difícil porque assim, o contexto que nós estamos vivendo atualmente, dessas mudanças e desse povo, vamos dizer assim, conectado com as sombras, né, que estão assim a mil, agitados, né, querendo dominar tudo, dominar a todos, isso deixa a memória, os sentimentos, a mente da gente um pouco conturbada, né? Porque a gente fica meio assustado com esse movimento todo e não consegue visualizar a razão disso estar acontecendo, né? Por que eles estão nessa guerra toda contra aqueles cristãos, aqueles filhos de Deus que estão realmente querendo fazer o processo certo, né? Para avançar. Então, essa turma da escuridão, que sempre manteve muita gente sob o comando, eles não querem largar, né? Eles não querem largar e ficam tumultuando a vida de todo mundo para poder manter esse tumulto e não deixar que as pessoas despertem, tenham sossego mental, sossego de coração para poder fazer a sua percepção do avanço que precisa fazer. Então, às vezes eu vejo que todo esse agito, eu procuro ficar o mais longe possível, mas está difícil, né? Ah, minha mulher às vezes briga comigo porque eu escuto uns certos canais no YouTube de notícia, de coisas. Isso aí traz energia ruim aqui para casa, assim, tá bom, eu vou maneirar, vou ver menos, vou me desligar, mas eu não posso ficar desligado do que está acontecendo, porque senão eu não sei como eu vou me movimentar, né? O que eu vou fazer, o meu trabalho, como é que eu vou conduzir as coisas. Preciso saber onde é que eu ando pisando, né? A gente precisa saber para poder a gente pisar com segurança e pisar por um caminho que a gente tem uma percepção de para onde vai em busca da luz, né? Senão a gente acaba sendo levado pela maré. A maré anda braba, o vento está forte, né? Frio intenso. Tá bom, gente? Então é o seguinte, ó, nós chegamos por último, né? A moeda vai ser uma só, né? Nós não vamos ter mais, nem menos, e nem aqueles que começaram há mais tempo, lá no começo da Era de Peixes, não vão ganhar troféu extra, né? Todo o trabalho feito durante todo esse tempo é realmente dar esse salto evolutivo juntos, no mesmo lugar. Ou seja, o prêmio é o mesmo. Como disse Jesus, uma moeda. A gente vai ganhar, né? Uma moeda pelo trabalho. Tá, não importa se eu trabalhei 1000 anos, se eu trabalhei 10 anos, mas se eu trabalhei 10 anos com afinco e entendi, fiz o processo, uma moeda para mim. Certo? Precisei trabalhar 2000 anos para fazer o mesmo processo. Esse processo vale uma moeda. Né? Não importa quanto tempo você trabalhou. A reclamação é que do outro aqui, pô, trabalhamos o dia inteiro e vamos ganhar a mesma coisa. Querido, você trabalhou o dia inteiro, mas o cara aqui em 1 hora fez o mesmo que você o dia todo e ganha a mesma moeda. E quem está no comando do processo aqui sou eu, né?
concluir a etapa, fez o trabalho, está ótimo, né? Então, nós precisamos estar conscientes, assim, ó. Duas coisas que eu falei aqui que eu queria chamar a atenção. Primeiro, estar junto. Nós, aqui, eu e a minha turma, né? Eu e a minha turma, que eu digo é eu e o Espírito. Também tem aqueles que nos acompanham, né? Também a gente precisa ter um papo com eles, já falei outras vezes, a gente precisa de vez em quando lembrar assim, oi, estás aí? Eu estou aqui, né? Eu ainda estou aqui, né? Eu ainda estou aqui, então vamos nessa, vamos junto. E nunca esquecer, e anjo da guarda, ou guia espiritual, como nós quisermos chamar, ele não vai fazer o trabalho por nós. Ele não vai nos dizer o que fazer. Ele vai responder às nossas solicitações. Cara, eu estou precisando de ajuda para esse troço aqui, me dá uma mão? Vamos nessa, ele ajuda. Né? Essa semana uma amiga veio falar do filme Cidade dos Anjos, né? Cidade dos Anjos, e estão hoje tão perto. Vocês viram? Viram, né? Que tem aqueles anjos da guarda que ficam debruçados, aquela cena da biblioteca, né? Onde fica aquela turma toda lá em cima de braço cruzado, olhando as crianças, lá, os estudantes lá embaixo, né? Achei formidável aquela cena. A outra cena em que os dois estão conversando, discutindo aqui, e os dois amigos dele estão encostados numa parede, batendo papo entre os dois, né? Não estão ali interferindo na conversa deles, não estão se metendo na vida deles. Estão ali por perto, né? Se me chamar, eu estou aí, né? Estou à disposição, né? Isso é o anjo da guarda. O cara que carrega, o motorista aqui do ônibus aqui, esse não. Esse eu tenho que chamar as puas, dizer, me acompanha aqui, esteja comigo presente. Sabe como é que é? Vamos junto, porque eu estou aqui para seguir para onde tu queres ir. Eu não posso aqui ficar me arrebentando aqui nessas estradas aqui e tu ficar aí voando feito doido. Não, vamos junto. Então a gente precisa chamar esse cara que está no comando aqui dentro, as puas, para a gente estar sintonizados no processo que estamos fazendo. Sabe? E nós temos uma ideia de que nós temos um espírito. Sim, nós temos, Não, nós temos, não. Nós somos, né? Uma coisa só, precisamos andar juntos. Precisamos andar junto. E a responsabilidade pelo que eu estou passando aqui tem tudo a ver com aquilo que ele escolheu passar. Então, vamos nessa, querido. Me ajuda aqui, porque precisamos trabalhar juntos. Caminhar junto. Caminhar junto. E me dá toda a intuição que eu preciso para fazer o caminho. Né? Como é que a gente conversa? Pela intuição. Então, por favor, baixa aqui, baixa os downloads, né? Baixa aqui para o meu cérebro aqui para eu poder saber se estou no caminho certo ou não e o que eu tenho que realmente fazer para poder seguir esse caminho. Né? Então, vamos lá? Vamos junto? Então, vamos nós todos juntos agora aqui fazer uma oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E vamos pedir que nós, os espíritos também aqui presentes, façamos esse mesmo coro, sabe? Nós, os espíritos, os seres conscientes que nós somos, e nós, os espíritos, que estejamos aqui, nossos guias espirituais também, conclamo a todos que façamos aqui uma grande assembleia nesse momento, para dar assim uma força na nossa equipe, aqui a turma que está aqui, a turma que está em casa, né? Que a gente possa participar desse grande conclave aqui de estarmos juntos, todos nós, consciência e espírito, tudo junto, para darmos um bom destino aos caminhos de que a nossa sociedade, de que a nossa civilização precisa fazer daqui para frente. Nós somos parte disso e nós precisamos estar conscientes, trabalhando junto para dar passos decisivos e passos realmente fortes pelo crescimento, não só nosso, mas de toda a humanidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. O pessoal que está em casa, depois tem um estudo aí 10 para as 7. Tá ligado? Tá bom. Vejo vocês em breve. Um grande abraço a todos.